E aqui hoje eu trouxe a palavra de Deus. Nós vamos ler algumas passagens do livro de Ageu. Como a história é bem grande, você vê Ageu 1 e 2, nós vamos resumir, ler alguns versículos, e aí é mais fácil você acompanhar aqui no slide, porque em nome de Jesus vai dar tudo certo, porque o nosso slide oficial do nosso projetor teve que ir para manutenção, trocar a lâmpada, né? Durou 10 anos, essa lâmpada é quase eterna, mas teve que ir para manutenção e a gente colocou um outro projetor. Então está um pouquinho mais apagado, está menor a imagem, mas eu acho que vai dar para vocês acompanharem, amém, pessoal? Nós não vamos deixar nada estragar esse dia. Hoje é a primeira Santa Ceia deste ano e a forma como você começar aqui hoje vai ditar o seu ano, amém? Amém. Então nós vamos com tudo. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Nós vamos pedir para que Deus fale conosco nesta manhã, neste dia especial. Tome a decisão de ser diferente em nome de Jesus. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã em que teu povo seja tocado pelo teu poder. Abra, Senhor, os nossos olhos, ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã vai estar no centro da tua vontade. E repreende, Senhor, eu te peço tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar. Que a sua presença esteja neste lugar, Senhor, para transformar vidas nesta manhã. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque se você prestar atenção, você vai sair daqui transformado nesta manhã. Agora, o diabo vai tentar de tudo para querer roubar a tua atenção, para querer desviar os teus pensamentos daquilo que pode transformar a sua vida a partir de hoje. Então foca, não deixe os seus pensamentos saírem do foco daquilo que o Senhor deseja te falar nesta manhã. Amém, pessoal? A palavra de Deus diz assim, Ageu: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha a situação do povo nessa época aqui. O povo estava nessa situação. Aí Deus está falando ali com o povo através do profeta: poxa, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, não se fartam, bebem, não se satisfazem, vocês vestem, mas vocês não se aquecem. Quer dizer, todos os esforços físicos que aquelas pessoas faziam não valiam o quê? Que nada. Olha como é que estava a vida do povo. Todos os esforços que eles faziam ali para poder, eles trabalhavam, só que o salário que eles recebiam não dava para nada. Era como se eu colocasse ali um saco, e aqui, se eu pego isso daqui e ponho num saco, ele fica aqui porque esse saco tem fundo. Mas se ele estiver furado aqui, o que vai acontecer com tudo que eu colocar aqui? Vai ficar guardado? Vai o quê? Vai se perder. E o pessoal estava nessa situação. As pessoas dessa época estavam nessa situação. E aí o Senhor continua falando assim: olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram.
e olha aonde os caminhos que vocês escolheram seguir, aonde que eles estão levando vocês. Era uma vida boa que eles estavam vivendo? Era uma vida infeliz, sem paz, sem satisfação, sem alegria, sem felicidade. Era uma vida completamente amarrada. E eles se esforçavam fisicamente, mas não era o suficiente ali, né? E aí o Senhor fala uma coisa agora aqui, ó. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. A vida do povo não andava para frente. E aí o Senhor chama eles e dá uma solução. Qual é a solução? Vai construir o templo direito. E aí ele continua falando assim, ó. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, que era o rei, né? Declara o Senhor. Coragem, ó sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor. Está vendo o ânimo que Deus está dando? Continua aqui. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram lá do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Deus estava ali lembrando o povo. E aí ele fala aquele versículo que muita gente conhece: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Será maior do que o antigo. Em algumas Bíblias vai estar escrito: a glória desta nova casa, né, que era a casa de Deus, será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos: neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos exércitos. Porque é que Deus vem e fala para o povo todas essas coisas. Os israelitas ali, eles estavam muito desanimados. Quem já passou por uma fase de desânimo? Olha o que acontece. O templo ali que eles estavam construindo, ele não era tão bonito, tão grandioso como o primeiro templo. Mas Deus, ele promete para o povo que o quê? Teria uma glória maior. Porque a glória de Deus não dependia da riqueza material. Essa casa, né? Como aparece aí em algumas traduções, esse templo, ele era o templo de Deus em Jerusalém. E o primeiro templo, quem foi que construiu? Você se lembra? Quem? Salomão, no auge do seu poder lá em Israel, olha só, ele sendo ali o rei, no auge ali. Você imagina que o primeiro templo, o edifício, né, era o quê? Uma coisa grandiosa, majestosa, magnífica ali, cheio de decorações construídas ali com os materiais mais caros, tudo ali, uau, tudo muito incrível. Só que alguns séculos ali mais tarde, por brecha do próprio povo que se afastou de Deus, esse templo ele foi destruído por Nabucodonosor. E aí, o rei, né, da Babilônia, que era Nabucodonosor, levou o quê? Levou cativo, levou ali preso, funcionários, prisioneiros, aquele povo. Eles foram ali como escravos, né? Então, o que aconteceu? Ali tudo foi destruído.
aí, mais ou menos, vamos dizer assim, 70 anos depois disso, os israelitas voltaram para a terra. Deus aí deu uma nova chance, como Deus sempre dá chance para a gente. Deus deu uma nova chance, e aí eles começaram a reconstruir o templo. Só que agora eles não tinham mais os recursos, né, que Salomão tinha lá para reconstruir o templo, para construir algo tão fabuloso como foi o primeiro templo. E aí que foi o desânimo, né? Esse novo templo, ele era menor, mais simples. Isso desanimou o povo. Então a construção ali ficou parada, por muito e muito tempo. Por muito tempo. Então, Senhor, sempre nos dando chance, nos abençoando, em sua infinita misericórdia, envia agora o profeta Ageu, envia ali um profeta para motivar o povo, para organizar essa construção do templo, para ela ser de uma vez por todas finalizada. E aí, ele lembrou aqui, né, do esplendor, né, do primeiro templo, né, que era comparado a esse, parece que esse é nada. Só que ele disse que eles deveriam continuar a construir esse templo, mesmo ele sendo menor, porque Deus prometeu estar com eles, independente do que os olhos deles estavam ali enxergando naquele momento. O templo, ele era o símbolo da presença, né, de Deus. E aí, meu amado, mesmo sendo pequeno, esse segundo templo, existe uma promessa sobre ele. A promessa de que a glória desse templo menorzinho, mais simples, seria o quê? Maior do que o primeiro. Porque o primeiro templo, a sua riqueza material ali, né, era a sua glória. Ele era muito ali majestoso, o seu aspecto era totalmente imponente. Uau! As pessoas olhavam ali, e essa era a glória dele. Poucos ou quase nenhum edifício daquela época era desse tamanho, né? Era algo totalmente grandioso. Mas mesmo assim, mesmo os olhos deles enxergando algo mais simples, feito de forma mais simples, com produtos mais simples ali, com o que eles tinham, o Senhor, ele dá um ânimo e fala: vai dar certo, vai dar certo, porque todo o dinheiro do mundo pertence a Deus. É ou não é? Precisava do povo colocar só o ouro, todo pertence a Deus. Deus queria que o povo consertasse ali. Deus queria. E a riqueza daquele tempo não ia ser o mais importante. A glória de Deus seria o mais importante. O segundo templo teria a glória maior do que o primeiro, porque Deus ia abençoar. Deus ia revelar sua glória ali. A glória do segundo templo teria uma glória espiritual. Talvez não vista com os olhos humanos, mas teria ali a sua glória espiritual. Algo que não se corrompe com o tempo, como o ouro, como a prata. Você consegue entender isso? Deus promete algo para aquele povo que o dinheiro não compra. Ele promete. O que ele promete aqui? A paz. Ele finaliza aqui falando: neste lugar eu estabelecerei a minha paz. Quem quer ter paz? Quem quer? Deixa eu ver. Quer ter paz? Você quer mesmo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus declarando assim, quando ele chega: a paz seja convosco. Quem já viu? Quando ele sai, né,
Que a paz esteja com você. Não é assim? Agora, quem já assistiu aqui The Chosen? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas eu posso... Levanta a mão. 3 vezes. Já assistiu 3 vezes? Então você vai saber o que eu estou falando. Quem já assistiu The Chosen sabe que na série, né, eles colocam essa tradução, né, da paz, que significa o quê? Vamos ver se vocês sabem. Ó, shalom, shalom. Jesus chega e ele fala o quê? Shalom. Jesus sai e fala o quê? Shalom. Às vezes até shalom, shalom, que é o quê? É muita paz, paz em cima de paz, muitas, né? Muita abundância ali de paz, né? Mas talvez o que você não saiba sobre shalom é que paz, ela é uma tradução muito simplória. Quando a gente fala, shalom significa paz. É uma tradução muito simples. É uma forma bem resumida. Porque shalom, ela também quer dizer saúde. Shalom também quer dizer prosperidade. Shalom, de uma forma mais detalhada, né, que eu estava estudando, quando um judeu, né, ele vira e ele fala de shalom, ele está desejando que você possua o que for necessário para que você tenha paz. Ou seja, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso, nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Isso traz paz. Coloca aqui no grego. A palavra shalom é, na verdade, desautorizar o caos na sua vida. Olha só. Desautorizar o caos na sua vida. Porque você só vai conseguir ter paz se não tiver nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Estava tudo errado lá no povo. A casa de Deus estava lá, ó, quebrada, faltando terminar, faltando coisas, tudo fora do lugar. Então o caos estava acontecendo na vida do povo. Aquele caos estava ali instalado. Por isso que a vida do povo não estava para frente. O povo plantava, não é que eles não plantavam, eles plantavam, mas não tinha colheita. Não é que eles não trabalhavam, eles faziam, mas de uma forma errada, desorganizada, de uma forma ali toda bagunçada. A vida deles não estava indo para frente. E aí, põe aqui para mim o próximo, Vera. Para que exista este shalom na sua vida, essa paz completa que traz harmonia, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, é preciso o quê? Vamos lá, você vai sair com isso daí na sua mente hoje. É preciso o quê? Nada seja quebrado, nada seja faltando, nada esteja fora do lugar, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. É preciso que aconteça isso daí. Em todas as áreas. Se você não tiver, se você não decidir mudar o que precisa ser mudado, esquece. Harmonia, prosperidade, bem-estar, essa paz, a paz da tranquilidade, a paz de Deus, sabe? Não vai voltar. Porque pelo contrário, põe de novo, porque eles vão decorar. Não, opa, para frente, não, Breno. Para que exista trevas, problemas, frustrações, dores, tristezas na sua vida, precisa ter algo o quê? Faltando fora do lugar. Se você começar a pensar, você vai falar, poxa,
falam em coisas quebradas, em coisas faltantes, fora do lugar. O diabo ama uma bagunça. O diabo ele foi o primeiro a gerar bagunça. Foi o que ele fez lá no céu. Ele quis gerar o quê? Uma baguncinha lá. Ele foi o primeiro a bagunçar as coisas. Ele ama uma bagunça. Ele inventou a bagunça. Ele é o inventor da bagunça. O diabo ama bagunça. O diabo ama. Deus falava para o povo organizar a vida física deles. Ele falava ali para organizar a vida física para eles terem paz. Mas ao organizar ali, ao trabalhar para reconstruir o templo, para fazer aquele físico ali, automaticamente, ao fazer o templo, o lugar de adoração seria o quê? Restabelecido. Então, a vida espiritual deles também seria o quê? Restaurada. Começa a entender? A vida espiritual deles também mudaria. Toda a vida do povo mudaria. Porque quando você decide isso em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, uma coisa vai puxando a outra. Quando você começa a consertar, poxa, na vida física, na sua vida física, sabe, ontem a gente ficou muito feliz que os meninos estavam aqui pintando, se dedicando. Olha como a igreja ficou bonita. Porque infelizmente as chuvas no final do ano judiou muito, né? Quando a gente chegou no primeiro culto do ano, a gente até tomou um susto, estava tudo encolorado. Eu dava uma vontade de chorar. E aí eles vieram consertar, enquanto isso as meninas estavam organizando o quartinho onde a gente vai guardar as coisas da igreja para não estragar mais. E aí a gente olha tudo isso e fala, poxa, a gente tem que olhar aqui na igreja e falar, poxa, o que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Ah, esse projetor está quebrado, então vamos arrumar, vamos consertar. Ah, está faltando lâmpada aqui, está faltando coisa ali, está faltando colocar uma canaleta ali, então nós vamos fazer. Ah, está tudo fora do lugar. Na cozinha tem coisa que não deveria estar, então nós vamos organizar. A mesma coisa tem que acontecer aonde? Na sua casa. Na sua casa. Você vai sair daqui com uma forma de vida. Você vai sair daqui, você vai pegar. Vai sentar, pegar uma caneta, um papel, vai entrar lá no seu celular. E você vai hoje, quando você chegar na sua casa, você vai olhar ao redor. Você não vai arrumar nada. Você vai fazer uma lista. Tudo. O que tem aqui quebrado? Tá. O que está faltando? O que está fora do lugar? Você vai fazer essa lista. Hoje vai ser um dia que você planejar. Você vai fazer essa lista. O que você conseguir, lógico, consertar, resolver com algo simples, você já vai fazer. Mas não adianta eu falar para você assim, ó, você tem uma semana para deixar a sua casa intacta, porque não vai acontecer. O povo não conseguiu reconstruir o templo, mesmo com a motivação de Deus, em um único dia. Precisou ser dia após dia, para que no final a glória de Deus fosse maior do que antes. Você vai ter muitos consertos na sua vida física, que você vai ter que consertar na sua casa, aqui na igreja. Tem muita coisa para fazer. Eu não vou resolver em uma semana, mas eu vou fazer uma lista. E eu vou colocar uma meta. Esse mês eu resolvo isso, mês que vem aquilo, outro mês aquilo. Aquilo que depender de dinheiro, eu jogo mais para frente, eu tenho que resolver de uma outra forma, mas eu vou resolver. Você precisa resolver de alguma forma. Não dá para comprar novo, você vai consertar, mas você vai ter
ter que organizar. Isso também vai acontecer no seu trabalho. Poxa, mas o meu trabalho não é minha responsabilidade. Não é porque você não tem sonho de crescer. Porque se você tivesse sonho de crescer, você ia fazer tudo como se fosse para Deus. Você ia ser a pessoa que no seu trabalho ia ser muito bem sucedida. Porque se você começar a olhar no seu ambiente de trabalho, o que está quebrado arrumar, o que está faltando, repor o que você consegue, o que não consegue, você tentar conversar com quem consegue, para tentar organizar, e mesmo que venha demorar, mas vai colocar na meta para isso ser feito, tirar as coisas do lugar errado, colocar no lugar certo, organizar. Se começar a fazer isso, cara, se você começar a ser desse jeito, você vai crescer muito. A prosperidade vai estar na sua vida. Você vai levar para o seu ambiente de trabalho paz. Automaticamente, adivinha quem vai ter paz? Você. Volta para você. Porque você vai ser reconhecido. Porque você vai estar nesse ambiente de paz. Porque você vai poder ser mais próspero quando você fizer a diferença. Agora, enquanto você trabalhar para fazer a sua função, você vai ganhar apenas o seu salário, já é muito, porque está ali. Você merece o que você recebe. Se você quer crescer, o pensamento é outro. A visão é outra. Para crescer, para se destacar, você vai ter que ser a pessoa que vai emanar paz. E a pessoa que emana paz é aquela que organiza. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Olha para a sua saúde. Se eu tivesse com o braço quebrado, a minha vida ia estar completa? Eu ia conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer com o braço quebrado? Se eu tivesse aqui com o meu joelho fora do lugar, Carlinhos sabe o que é isso. Ia ser um caos. O joelho fora do lugar é um caos, é ou não é? Se está faltando saúde, se está faltando uma alimentação boa, se está faltando você cuidar do tempo, poxa, você vai ter que olhar para a sua vida e falar: meu braço não está quebrado, mas talvez eu estou quebrando a minha saúde com as escolhas que eu estou fazendo. Você vai ter que olhar em cada área. Você vai ter que chegar na sua família e olhar fora a sua casa, fora o filho, sua família, e olhar o que está quebrado. Será que a confiança foi quebrada? Será que está faltando união? Será que aqui as coisas estão fora do lugar? Será que eu estou fora do lugar? Será que eu tinha que estar no papel de um pai de família, um esposo, eu estou no lugar de filho? Eu estou fora do lugar. E quando você estiver fora do lugar, permitindo que a sua família esteja quebrada, sendo uma pessoa que não se move para querer consertar as coisas, para poder arrumar as coisas, você não vai ter paz. Como você vai ter paz, por exemplo, no seu casamento? Se o amor estiver quebrado. O amor acabou. Às vezes não acabou. Às vezes o quê? Quebrou. Porque antes de acabar, primeiro o quê? Quebra. Antes de acabar, primeiro quebra. Não é assim? Se eu fui lá e quebrei a torneira acabou? Não, ela é o quê? Está quebrada. Mas se eu não arrumar, uma hora não vai ter mais jeito. Se o teu carro, por exemplo, você não fez a manutenção, ele acabou? Não, ele quebrou, porque você não fez manutenção. Então quebrou, você vai fazer? Arrumar e passar a fazer manutenção. Agora, e se eu quebrar e não arrumar? Quebrou aqui uma pecinha. Eu não vou ter condição de arrumar, deixa eu usar o carro assim mesmo. Sabe o que vai acontecer?
família, casamento, filho. Se você não se aproximar, consertar com os seus filhos, o seu relacionamento a tempo, vai acabar. Mas primeiro quebrou e você o quê? Não quis consertar, não quis se esforçar em consertar, em colocar as coisas no seu lugar. Em colocar as coisas no lugar. Vida espiritual. Vai ter que entender. Você vai ter que olhar para a sua vida espiritual, para o seu emocional, para os seus pensamentos, para as atitudes que você estava tomando. Você vai ter que parar e fazer aquela listinha que a gente vai fazer para o físico, faz para o espiritual também. Faz para o espiritual. O que está quebrado aqui? A minha comunhão com Deus. Eu nem sinto mais a presença de Deus quando eu oro, pastora. Quebrou. Quebrou. Ah, pastora, eu pequei. Pecou, o que aconteceu com a sua vida espiritual? Quebrou. O que você faz com algo quebrado? O que você faz? Conserta. Você vai consertar. Você precisa querer consertar. Porque se você não consertar a sua vida espiritual, se você não consertar que você pecou e perdeu a sua salvação, se você não consertar com Deus para acertar isso, você pode perder para sempre a sua salvação. Quando for o seu momento de partir e você não tiver consertado as coisas por Deus, você não vai mais ter chance. Você vai ter feito a sua escolha. O que está faltando? Talvez está faltando você nesse altar. Talvez está faltando você nesse altar. Você foi chamado para esse altar, não está nesse altar. Então você vai se consertar, você vai colocar as coisas no lugar. Você vai se dedicar em colocar as coisas no lugar. Ah, eu nem tenho tempo de orar. Porque você está colocando outras coisas no lugar. Você tem tempo de jogar joguinho, de ficar no celular, nas redes sociais, de ficar no WhatsApp conversando com um A, com B, com C, de assistir uma série na Netflix. Você tem tempo para tudo isso. Não é que você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não é isso. É que você colocou outras coisas no lugar. Agora você vai acertar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Você pode assistir um filme, você pode assistir uma série, você pode olhar a sua rede social, mas você não vai colocar isso na frente de Deus. Você não vai tornar isso um vício, você não vai tornar isso na sua vida. Você vai ter um momento para aquilo, separar um pouquinho para aquilo e separar tempo porque realmente vale a pena. Você está conseguindo entender? Você vai ter que fazer. Você vai ter que se dedicar, se esforçar em fazer. Mas não se engane, porque quando a gente fala shalom, e o resumo de shalom é paz, o resumo, porque você viu quanto shalom significa? Shalom significa tudo isso. E aí, quando você olha e fala assim, bom, shalom é paz. Você só não pode se enganar de uma coisa, né? Mas não se engane, shalom é muito mais do que a ausência de conflitos. Pelo contrário, algumas vezes você vai precisar proclamar algumas guerras para então estabelecer a organização que vai gerar a paz. Não era assim? Deus não falava assim, ó, você vai lá, vai guerrear com aquele povo que quer destruir vocês? Deus falava isso, você vai para a guerra e o objetivo da guerra era o quê? Ter paz no final. Senão esse povo vai fazer o que o povo fazia quando estava. Os inimigos, eles faziam o quê? Quando o povo estava longe de Deus, ia lá e pegava eles e levava para os estragos. Então Deus falava o quê? Você vai guerrear. Ah, mas como pode Deus mandar ir para a guerra? Algumas vezes você tem que guerrear para você ter paz. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você sai daqui na decisão de
nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vai acontecer uma guerra. Na sua vida espiritual, o diabo vai falar: como assim você vai se consertar e vai ser salvo? Eu já tinha roubado isso de você. Você vai ter que guerrear. Você vai ter que lutar. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que entender que certas castas de demônios você sai com jejum e oração. Você vai ter que aprender a falar não para o que você tem que dizer não. Aprender a falar eis-me aqui para aquilo que você precisa falar eis-me aqui. Você vai ter que passar por uma guerra espiritual contra o diabo, contra você, contra a sua carne. Você vai enfrentar uma guerra para ter paz. Mas você vai ter paz. Isso acontece nas áreas físicas também. Quando você chegar no seu serviço e quiser organizar tudo, meu amado, vão se levantar, vão falar: está querendo me mandar aqui? Porque enquanto você é um zero à esquerda, todo mundo é zero à esquerda, é um bando de zero à esquerda. Quando alguém se levanta, se alguém pode mandar em todo mundo. Quem quer? Vamos puxar todo mundo para baixo, porque aí fica todo mundo no chão. Porque a pessoa que não quer crescer, ela não quer que você cresça também. Então na guerra você vai ser perseguido. Você está pronto para passar pela perseguição no seu trabalho? Ou na sua casa? Porque quando você começar a organizar as coisas, por exemplo, a sua vida financeira em casa, a partir de hoje a gente vai fazer assim, a gente não vai mais gastar de forma irresponsável. Está quebrada a nossa vida financeira e nós vamos consertar. Nós vamos fazer uma lista do que é importante, do que não é, nós não vamos gastar com isso, com isso. Quando você se impor, para que você tenha paz, sabe o que vai acontecer? Responda aí. É o quê? Guerra. Então, shalom não é a ausência do conflito. Você consegue entender isso? Shalom não é a ausência do conflito. Vai ter conflito. Toda vez que você quiser mudar, vai ter conflito. Jesus era paz. Ele era a própria paz. Ele veio nessa terra e aí onde ele passava tinha paz. Mas para ter paz, muitas vezes teve o quê? Conflito. Para ele ensinar uma coisa, ele tinha que o quê? Repreender. Para ele ensinar o certo, ele precisava repreender. Para ele ensinar sobre a paz, se levantaram e quiseram matá-lo. Quiseram matar ele. Por quê? Porque ele ia pregar a verdade. Ele ia fazer a vontade de Deus. Esse povo, lá o povo que teve que lutar para consertar o templo, ele teve que se esforçar, lutar contra a preguiça, contra o desânimo, fazer quando eles não conseguiam enxergar a glória que Deus prometeu. Eles não podem enxergar isso que Deus está falando, mas eles precisaram fazer, se esforçar para repor o que estava faltando, para consertar, para concluir aquela obra ali, que já foi ali abandonada. O que você já abandonou na sua vida? Que plano você abandonou na sua vida no meio do caminho? E Deus está falando assim: volta. Você falou que ia mudar. Você falou que ia ter outra vida. Você começou até bem. Você decidiu. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que você desanimou. E a obra de Deus está inacabada na sua vida. Porque você parou de querer ser melhor hoje do que você foi ontem. Você parou de querer se esforçar. Você parou de se entregar para aquilo que Deus precisa de você, seja o que for. Talvez você fale: meu lugar é no altar. E antes de chegar no altar, Deus vai te colocar no banheiro, Deus vai te colocar para lavar a louça. E aí você o quê? Desanima. Mas poxa, lavar a louça, será que é tão importante quanto pregar? As pequenas coisas. Você também precisa ser grato pelas pequenas coisas.
Aquele templo era pequenininho, simples, com os materiais que eles tinham ali à disposição, não tinha riquezas, não era coberto de ouro, mas existia uma promessa de Deus. Existia a promessa de Deus. Existe a promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai ter que fazer o que você precisa fazer. O povo teve que lutar para consertar e conseguir. Aí, alguns séculos depois da construção desse segundo templo, porque o povo conseguiu. Aí, alguns séculos depois dessa construção, esse edifício, esse segundo templo simples, recebeu nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. E então, essa palavra da glória da segunda casa fez sentido. O templo ali, na época de Jesus, já tinha passado, por algumas reformas, porque foram séculos depois. Mas os alicerces, eles eram ali os mesmos lançados por aquele povo no tempo do profeta Jesus. Aquele templo, ele viu. Novo templo, ou a segunda casa, não sei como é que está na sua Bíblia, teve a honra da presença do Salvador. Primeiro templo, Jesus pisou no primeiro templo. Aonde que Jesus foi? A presença de Jesus é muito mais importante do que qualquer riqueza material, fama, beleza. Por causa de Jesus, a glória do segundo templo foi muito maior do que a... Quem é o templo hoje? Jesus quer habitar dentro de você. Se você deixar Jesus habitar dentro de você, vai ser incrível. Tudo que você foi neste mundo, ou no passado, tudo que você já conquistou na sua vida até aqui, lá fora, ou no passado, chegar aos pés do que Jesus vai fazer, porque Ele vai habitar dentro do seu coração. Para isso, você vai o quê? Vamos ver se você sabe. Vai o quê? Se guardar no coração? Vamos lá, peraí. Nada quebrado. Então você vai consertar o que está quebrado na sua vida. Nada faltando. Você vai olhar o que está faltando fora ali do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E isso vai ser qual área da sua vida que você vai fazer isso? Quando você fizer isso, você vai vencer. Vai ser fácil fazer isso tranquilinho, já que Shalom é baixo, Shalom para todo mundo aqui? E por que não? Porque quando você se levanta para um concerto, você tem que guerrear com o diabo na sua vida espiritual, com o devorador na sua vida financeira, com você mesmo, seu ego, sua carne que quer pecar e quer viver rolando no cocô o resto da vida. Você decidiu parar de rolar no cocô. Você decidiu pegar suas vestes podres e trocar por vestes limpas. Vai ter uma guerra. Mas se você continuar
sabendo daquilo que Deus falou para eles lá. Meu Espírito estará com você. Meu amado, você não precisa de mais nada. Você só precisa que Deus esteja contigo aonde você estiver. Você só precisa que Deus esteja contigo onde você estiver. Então, se você vai a um lugar onde Deus não pode entrar, é melhor você o quê? Não entrar. Você vai vencer se Deus estiver contigo. E Deus vai contigo por onde você for. Agora, se você chega num lugar onde Deus não vai entrar, se você chega no bar, Deus vai estar contigo naquele bar. Deus vai estar com você naquela mesa de bebida. Deus vai estar com você naquela roda para usar droga. Deus vai estar com você naquele lugar maldito, ruim, onde só tem coisas ruins, onde é consagrado o diabo. Deus vai estar com você lá, você vai estar sozinho. E aí eu te falo, não tem nada, não tem fracasso maior do que você ter sucesso em lugar onde Deus não está. Só fracasso. Toma a decisão de estar com Deus. Cuida dos teus passos, porque o Senhor começa falando essa palavra. Olha onde os seus caminhos levaram vocês. Olha onde os seus caminhos os levaram. Então, quando a gente anda no caminho de Deus, tem um objetivo. É o plano de Deus. Quando a gente fala, eu não vou andar no caminho de Deus, não. Eu vou andar no caminho que eu quero andar. Você vai chegar no plano de Deus? Vai chegar em qualquer outro lugar que não é o plano de Deus. Decida. Jesus quer habitar em você. E se Ele não quisesse habitar, Ele não teria vindo aqui pagar o preço, passado por tudo que Ele passou, sentado naquela mesa com aqueles discípulos, homens simples, pecadores que estavam aprendendo, que falharam, para cear com eles e falar: vocês vão fazer isso daqui em memória de mim. Vocês vão seguir, porque eu vou dar minha vida. Este vinho, ele simboliza ali, meu sangue que vai ser derramado. Vocês vão se lembrar disso. O meu corpo será entregue por amor de vocês. É amor demais. Você é amado. Mas por que Deus não desiste? Está sempre lutando pela minha vida. Por que Deus não desistiu do povo? Talvez você olhe essa história do povo de Deus e fala: povo, qualquer coisa o povo fugia da presença de Deus, ia idolatrar, ia fazer outras coisas, ia fugir, ia pecar. Olha só, Deus estava ali sempre dando uma chance e querendo fazer um conserto com o povo. Volta, lembra do conserto, lembra que eu prometi que o Espírito estaria com vocês. Por que vocês querem andar sem mim? Então, meu amado, é a Santa Ceia da sua decisão. Porque talvez você já tenha participado de tantas Santas Ceias que foram ceias, mas não foram santas. E Deus, Ele te convida hoje para Santa Ceia. No momento em que você vai participar do que é santo, você se torna o quê? Santo. Será que você está disposto a ouvir a voz de Deus nessa manhã e se tornar santo? Será que você está disposto a passar pelo processo? Eu vou consertar tudo, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu estava faltando com Deus, a minha responsabilidade estava faltando aqui, não vai mais faltar. Eu coloco minha responsabilidade aqui diante de Deus. A minha presença estava faltando aqui no chamado de Deus, mas não vai mais faltar, porque eis-me aqui. É sobre isso. É sobre você começar o ano mudando a sua vida. Isso aqui de hoje não é uma pregação, é um propósito. Um propósito de vida. 2025 vai ter que ser baseado em nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Se você quer viver isso, fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos nos preparar para
louvor. E já que o Senhor fala para que a gente não tome a Santa Ceia de qualquer forma, que a gente não tome da ceia sem olhar para si, se analisar. Por que você tem que se analisar? Porque você tem que saber o que você vai consertar. Saber o que você vai consertar nesse coração. Amém, pessoal? Só se analisando você vai enxergar aquilo que eu falei que você vai fazer na sua casa ali, ó, tá faltando isso na minha casa, tá quebrado isso, você vai fazer agora na sua vida espiritual, agora, na sua mente. Enquanto nós estamos louvando, você vai fechar os seus olhos e na sua mente você já vai analisar o que é que estava quebrado na sua vida espiritual, o que estava faltando, e se você estava fora do seu lugar, você vai se dispor a passar pelo processo. Amém, igreja?